Olá, sou Lorane Ferraz, nutricionista e coach. Hoje vamos falar sobre a constipação intestinal. A constipação intestinal, conhecida como prisão de ventre, é uma queixa muito comum, nos pacientes que eu atendo no meu dia a dia. E são 3 as causas principais, desse problema. A falta de fibras na alimentação, a falta de líquido e o sedentarismo. O que seria a constipação? Muitas pessoas acabam classificando errado ou acham que tem que evacuar necessariamente todos os dias. A gente começa a ficar preocupado mesmo quando a pessoa evacua menos do que 2 vezes na semana, ou passa 3 ou mais dias sem evacuar, Precisa fazer muito esforço, as fezes são muito ressecadas. Então, quando o paciente vem com essa queixa, a gente já entra com um tratamento para constipação. Outra preocupação na atualidade é o uso indiscriminado de laxantes. Muitos já chegam com um relato de que usam por conta própria laxantes ditos naturais, da homeopatia e etc. E o uso de laxantes é extremamente prejudicial. Ele pode acabar viciando o seu intestino e cada vez mais você precisa de doses maiores para fazer o intestino funcionar, Então, a alimentação é fundamental nesses casos. E existem casos que mesmo só a alimentação não vai corrigir o problema, e a gente precisa aí de tratamentos como uso de probióticos, que são os lactobacilos, enfim, um tratamento mais específico para mudar a flora intestinal dessa pessoa que já está alterada pela má alimentação, pelo uso de laxantes, e outros fatores. Então, que alimentos devemos dar prioridade em caso de constipação? A gente tem que aumentar o consumo de fibras. E que fibras seriam essas? Seriam os alimentos integrais, usar um arroz integral, um macarrão integral, pão integral. O uso de verduras, todas as verduras, principalmente as cruas, possuem um teor de fibras muito grande. Então, saladas verdes, em geral. Legumes crus também, na forma de salada, também auxiliam bastante. As leguminosas também ajudam. Feijões, lentilha, ervilha, também podem estar auxiliando nesse processo. Outro tipo de alimento muito importante são as frutas, principalmente ingeridas com casca, Obviamente, as que puderem ser ingeridas com casca. Então, maçã com casca, pera com casca, outras frutas maravilhosas seriam a manga, um efeito muito laxativo, ameixa, mamão. Fazer batido de mamão com laranja e ameixa, aumentar gorduras boas na alimentação também é uma ajuda. Então, aumentar o consumo principalmente de azeite junto às refeições também é uma ajuda. Oleaginosas como as castanhas, Claro, com moderação na quantidade prescrita pelo seu nutricionista, Porque aí você pode acabar ganhando, vamos dizer assim, outros problemas, que seria caloria em excesso. Então tem que ser tudo realmente bem calculado. Outro fator, que eu já citei anteriormente, que precisa ser trabalhado é a ingestão de líquidos. Muitas pessoas não bebem líquidos adequadamente. Então, temos que lembrar a pessoa para prestar atenção. Começa a notar, tem gente que nem tem ideia de quanto bebe de água por dia. E aí eu dou essa dica, começa a anotar no papel, beber uma água, um copo de água, vai lá, anota. E aí no dia inteiro você vê quanto você tomou de água. Se você tem dificuldade de beber água, por exemplo, isso acontece muito com o idoso, que não tem muita sede e não acha a água muito saborosa, tem aquela resistência. Então eu dou a dica da água saborizada. Coloca a água numa jarra na geladeira com frutas dentro. Pode ser a fruta que você quiser, kiwi, morango, ou maçã, ou
rodelas de laranja. Então aquela água vai tomando aquele sabor e fica mais palatável do que tomar uma água pura, né? Aumentar o consumo de água de coco, de outros líquidos, né? De chás, né? No inverno, então, principalmente, que a pessoa tem mais dificuldade de ingerir água pela falta da sede, consuma mais chá, então faz um chá da sua preferência e vai tomando ao longo do dia. Mas ter atenção a esse detalhe, porque não adianta você consumir fibras e não consumir líquido, porque aí a fibra ela não tem aquela hidratação, vai formar o bolo fecal, mas as fezes vão ficar ressecadas. Então não adianta nada, por exemplo, uma fibra que eu gosto muito de indicar para constipação é a linhaça, né? O uso da farinha de linhaça. Outras fibras também são boas, chia, o farelo de trigo, todos ajudam. Mas não adianta você comer muita fibra e não beber o líquido. E, além de comer a fibra e beber o líquido, manter uma atividade física, nem que seja uma caminhada, para estimular a peristalse, né, o movimento do intestino, vamos dizer assim. Então, é um conjunto de coisas que você deve ter como ação para combater esse problema da constipação. E se depois de ter feito tudo, você ainda continua com problemas, aí você precisa procurar um nutricionista para ele investigar, né, o porquê dessa constipação crônica. De repente, algum alimento que você não deva estar ingerindo, que está te prejudicando, ou você precisa repor flora intestinal. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa avaliar, tá? Espero ter ajudado. Estamos juntos aí no combate da constipação. Se você não conseguir, através da mudança que eu te falei, da alimentação, procure um profissional para fazer esse tratamento adequado a você e à sua realidade. Obrigada!